Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexto Monumento, neste caso o episódio 30, e estamos aqui para falarmos, pois claro, desta última semana da volta à França, como prometido. Estamos a gravar no dia de descanso, desta vez à segunda-feira, como é tradicional, para discutirmos aquilo que se passou nesta última semana de volta à França e também para antevermos e discutirmos os possíveis cenários daquilo que se poderá passar na terceira e última semana de Tour, não é? Já começa quase a sentir aquela nostalgia de fim de Tour, Nuno. O que é que achas? Nem digo isto pelo rumo que a corrida está a levar, aí lá chegaremos. Sim, olá Rui, e olá também aos nossos ouvintes. Sim, já começa a quase a bater uma saudade, talvez mais para o fim de semana, essa saudade aperte mais um bocadinho, mas começámos aqui a entrar na fase decisiva nos últimos dias de o Tour. Vamos ver como é que corre, esperemos que seja um bocadinho mais interessante do ponto de vista da disputa pelas etapas e aqui por alguns lugares da geral, talvez mais do que foi nesta última semana, na minha opinião. Mas ainda assim, atendendo aqui ao percurso, eu já falei aqui um bocadinho nos episódios anteriores, acho que é um percurso interessante que ainda assim vamos ter aqui nesta última semana, portanto quero acreditar que ainda vamos ter aqui um bom espetáculo nos próximos dias. Vamos todos torcer para isso, mais espetáculo, mais equilíbrio, é tudo isso que queremos nos nossos ecrãs, nestes dias que ainda faltam de Tour. O traçado está lá, vamos ver se as forças entre os ciclistas se equilibram um bocadinho também para isso acontecer. Tentando começar já a dissecar aqui aquilo que foi a segunda semana de volta à França, na etapa 11 tivemos uma vitória, a primeira da Uno X em grandes voltas. Eu penso que tinha sido o David que no episódio da antevisão deu este como uma das apostas dele, não foi? Não sei se te lembras que a Ui, Uno X ia conseguir vencer uma etapa. talvez, não vou Pronto, garantir a 100%, mas não acho que vamos. sim. Pronto, mesmo que ele não tenha dito, ficam aqui os parabéns ao Sim, David, acho que na porque fase eu acho que ele final, falou sim, nisto. falou. No momento das apostas, ele, quando tivemos todos a dizer ali uma espécie Hot de takes, não era? outtake, o David falou no X, sim. E acertou precisamente com uma vitória do Jonas Abrahamsson, que já se sabia que seria dos ciclistas mais combativos da equipa, mas que até havia algumas dúvidas quanto à participação dele, porque ele fraturou a clavícula na volta à Bélgica, ou no Baloise Belgium Tour, no dia 18 de junho, e ainda não tinha feito um mês, no dia 16 de julho, já estava a vencer na chegada a Toulouse, uma etapa muito rápida, com muitas tentativas de fuga. Curiosamente, os ciclistas que disputaram a vitória, o Jonas Abrahamsson e o Mauro Schmid, faziam parte do grupo que saiu logo no quilómetro zero do pelotão. Eles estiveram ali durante bastante tempo, uns, sei lá, 1 minuto, 50 segundos do pelotão, enquanto se tentava formar depois uma fuga maior atrás deles, e formou-se esse grupo com pesos pesados deste tipo de etapas, como o Mathieu Van Der Poel, Arnaud Delis, o Wout van Aert, ou e logo aqui já dá para ver a qualidade dos ciclistas que os perseguiram durante toda a etapa, mas a verdade é que nenhum ataque de Mathieu Van Der Poel já na última subida do dia foi suficiente para alcançar esta dupla do Jonas Abrahamsson e do Mauro Schmid, que disputaram a vitória, calhando a mesma para o norueguês da Uno X, como já falamos. Foi uma vitória disputada, uma etapa entretida, mas aqui sem grande emoção a nível porque estes homens não tinham grande influência na classificação geral. A classificação geral foi sim motivo de discussão nesta etapa, porque na descida, após a última contagem de montanha do dia, uma contagem de terceira categoria, já ali uns, sei lá, menos de 10 km da meta, mas também fora daquela zona protegida para as quedas ou avarias mecânicas, tivemos uma queda de Tadej Pogačar quando a corrida já ia lançada, e os seus principais adversários na altura ainda eram adversários que eles ainda estavam perto na classificação geral, apesar de ele não vestir a camisola amarela na altura, porque estava com o Ben Healy. Decidiram neutralizar um bocadinho a corrida, esperaram que Tadej Pogačar, que não teve problemas de maior
regressasse ao grupo dos principais favoritos, e a coisa ficou assim resolvida. Ele agradeceu o fair play. Depois seguiram-se comentários sobre se fazia sentido a espera, se não fazia. Nuno, em que barco é que tu estás quanto a esse tema? E se quiseres comentar mais alguma coisa sobre a Sim, etapa, força. não, da etapa já disseste isso. Houve a dúvida no final se o Matthew Van Der Poel eventualmente pudesse, se podia lá chegar ou não. Tipo a Houve ali, Amstel, não é? exatamente. Era lá, o Van Der Poel nunca podemos descartar. Houve ali uma altura em que eu achava que ia dar, que ele ia chegar, mas eles foram colaborando bem entre si e depois lá está, deixaram a discussão única exclusivamente mesmo ali para os últimos metros e o Abrahamson, que tem a melhor ponta final, conseguiu vencer. Quanto aqui à queda do Pogacar, deles terem esperado, eu acho que o fair play não é uma treta, como diria o JJ, portanto, eu acho que eram bem de esperar. Percebia se eles não tivessem esperado, mas acho que neste caso, também se fosse o Jonas Vingegaard a cair, eventualmente também quero acreditar que esperavam. Se fosse um outro nome do top 10, aí já acho que já não iriam esperar, mas no caso do Pogacar, até por ser o campeão e título e tudo mais, acho que foi um bocadinho o estatuto que pesou. Para mim não pareceu mal, mas também se não tivessem esperado também acho que também não iria ser nenhum crime. O pior talvez tenha sido mesmo um bocadinho deste dia e desta queda do Pogacar, a parte boa, que não teve qualquer mazela. É certo que ele tem ali uma proteção no braço e fez ali uns arranhões, certamente, mas não teve nenhuma consequência para a sua condição física. Mas os comentários que se seguiram, porque o Pogacar cai batendo na roda do Tobias Johansson e depois as mensagens, fruto de um bocadinho dos tempos que temos atualmente em qualquer desporto, em qualquer modalidade, temos aqui estes comentários sempre de pessoas pronto, um bocadinho estúpidas, não é? E que lá foram ameaçar o rapaz para as caixas para as suas próprias redes sociais, para a caixa de comentários, o que é completamente um exagero, não é caso portanto, foi uma coisa completamente não, sem ser propositada e até a queda foi a baixa velocidade, portanto acho que também fizeram bem. Se fosse um furo assim, acho que obviamente que aí não iriam esperar, como foi ali uma queda e acho que eles perceberam-se da queda. E também por ser o Pogacar e ter o estatuto e ninguém querer ficar com aquela questão de não ter esperado e de ter puxado e de vir para a frente. Acho que tiveram bem, também é uma prova por etapas. Se fosse uma clássica, aí sim, já era para seguir. Agora, sendo uma prova por etapas, a mim não me escandaliza e até acho que fizeram bem. Depois, isso até foi algo que aconteceu ao Pogacar este ano no Paris-Roubaix, não é? Ele cai exato, quando, olha, por exemplo, com o Van Der Poel, não houve exatamente. esperas e também não houve drama, por isso não... Exatamente, tinha que seguir, mais nada. Ninguém falou, sim, eu também, lá está, perceberia que se ninguém tivesse esperado e lá está, a única coisa que me causa um bocadinho de confusão nestas situações, nem é por ser o Pogacar em particular, é que lá está, porque devido a ser ele e devido ao estatuto que ele tem, é como tu disseste, se calhar se fosse outro ciclista do top 10, eu acredito que se fosse ele, o Vingegaard ou o camisola amarela, talvez o Remco esperassem naquela altura. Um Roglic, um Onley, um Tobias, já não esperavam. O João Almeida aí há uns tempos, mas também aí a queda aí também deixou logo arrumado, ele não ficou lá parado uma série de tempo, não é propriamente uma comparação, mas acho que e também a questão também acho que aí no caso do João também havia a questão de a corrida também estava lançada para disputar a etapa certo, e aqui, ainda iam disputar ali, já tinha passado aqui já tinha passado a fuga, perigo, já sabíamos que a partir da luta seria entre os homens que estavam na fuga na frente. Sim, e já tinham passado a zona mais decisiva e pronto, é como tu dizes, depois todo o espetáculo nas redes sociais que seguiu com o Tobias Alan Johansson, porque pronto, as pessoas gostam de ter o protagonismo e parece que até gostam mais de alimentar estas polémicas do que os próprios ciclistas, porque logo no final viu-se o Tobias a pedir desculpa ao Pogacar, o Pogacar pronto, não deu para ouvi-lo, mas percebeu-se que também num gesto de pá, deixa lá, são coisas que acontecem, não é? Porque se todos os ciclistas fossem pegar a pancada sempre que existe uma queda, porque normalmente quando há uma queda coletiva há sempre um que tem culpa. Não quer dizer que seja propositado, são coisas que acontecem, não é? Faz parte do desporto, são muitos ciclistas a andar ali num espaço reduzido, mas felizmente depois também o próprio Pogacar aí usou bem o seu estatuto de colocar depois um vídeo, nem sei se foi ele, se foi o Tim Wellens, acho eu até na altura, mas um vídeo
para os fãs ou os adeptos, ou o que é que lhe queiramos chamar, mais acérrimos pararem com este tipo de atitudes, e acho que fez muito bem, e a coisa também ficou por ali. O que também ficou por ali foram mesmo as mazelas do Pogacar, até nem sei se isso lhe deu alguma força, porque no dia seguinte, na chegada ao Otakam, toda a gente falava, foi um dos sítios, porque esta chegada ao Otakam é a primeira chegada numa montanha onde Vingegaard já tinha batido Pogacar, temos umas 2 ou 3 nesta volta à França. Toda a gente dizia que o esloveno estava com sede de vingança, mas que as tais mazelas da queda do dia anterior, às vezes depois de uma noite mal dormida aparentemente, porque, pelo que disseram os responsáveis da UAE, podiam fazer-se sentir, mas acho que quem saiu com mais mazelas desta etapa 12 foi mesmo Jonas Vingegaard e a Team Visma Lisa Bike como um todo, porque levou um autêntico rombo nas aspirações na vitória da volta à França. A etapa começou logo a decidir-se, ou pelo menos a ganhar forma aquilo que viria a acontecer no Col do Sulor, a primeira subida de primeira categoria deste dia, e penso que da volta à França até esta altura. Acho que foi a primeira subida de primeira categoria que os ciclistas ultrapassaram. Logo na fase inicial da subida vimos Remco Evenepoel a ficar para trás ao ritmo de Victor Campanart, que pois era a Visma que ia imprimindo um ritmo mais forte nessa fase da etapa. Acho que passou mais ou menos pela cabeça de toda a gente um cenário como o da Vuelta de 2023, em que o Remco Evenepoel perdia cerca de 30 minutos ou algo semelhante e depois passava o resto do Tour a lutar por etapas. A verdade é que o Remco deve ter inspirado nos tempos em que era colega do João Almeida na Quick Step, e fez uma almeidada de uns 50 km e ainda acabou a etapa em sétimo, e à frente de ciclistas que seguiam no grupo principal na altura em que ele descolou. Portanto acabou por fazer uma gestão do esforço dentro da pouca força que aparentou ter. Mas depois viram-se ali coisas esquisitas. A Visma parou de puxar porque Matteo Jorgensen, que seria a segunda carta da Visma na classificação geral, começou a ficar para trás ao ritmo da própria equipa. Eles pararam de acelerar tanto. A UAE tinha Tim Wellens na fuga, que depois descaiu e ficou com este grupo. Jonathan Narvaez e Adam Yates também se mantinham no grupo como colegas de Pogacar depois de ultrapassar este col do Sulor. E a verdade é que a entrada do grupo dos favoritos no Autocam foi com a UAE a esticar a corrida ao máximo que podia. O pobre do Bruno Armirail, ele tinha sei lá, 1 minuto e meio ou 1 minuto e 40 de vantagem à entrada da subida, e aquilo parecia um countdown para a passagem de ano, porque à velocidade que o grupo de trás ia, a vantagem desapareceu completamente. O Narvaez parecia que estava a fazer um lançamento ali no Dauphiné, como vimos fazê-lo no Cote de Domancy no Dauphiné, e depois o Pogacar arrancou praticamente da base do Autocam, ali ao final dos primeiros 2 km de subida, mais coisa menos coisa, e pôs 2 minutos e 10 segundos em Jonas Vingegaard, que foi o segundo, e pronto, e acabou o tour, não é? Mais ou menos, foi o sentimento geral. Nota aqui para as prestações também de Florian Lipovitz, que foi terceiro a apenas 13 segundos de Jonas Vingegaard, e depois um trio que entre a volta à Suíça e o Dauphiné deixou sempre ali um bocadinho de dúvidas sobre a real capacidade deles depois no Tour. Tobias Allan Johansson, Oscar Onley e Kevin Vauquelin, que ocuparam os lugares 4, 5 e 6 da classificação da etapa e mostraram que estão aqui para o top 10, muito provavelmente. E acabaram à frente de ciclistas como o Felix Gall, Primoz Roglic ou o próprio Matteo Jorgensen, que levou 10 minutos nesta etapa, o Remco, que já falei há pouco, que foi sétimo, e também o próprio Ben Healy, que era camisola amarela à entrada desta etapa e perdeu 13 minutos. Não achas que isto foi ou seja, não achas que isto foi um falhanço da Visma? Porque isso, os resultados
são o que são, não é? Não dá para os desmentir, mas achas que a Visma deu aqui um tiro no pé? Podiam ter evitado pelo menos a dimensão da a dimensão do estrago de alguma forma? O que leitura é que fizeste logo da primeira etapa da alta montanha deste Tour, que pareceu decidi-lo definitivamente? Sim, exato. Esta primeira etapa, o Autocam não esperava de maneira alguma estas diferenças que aqui na frente, principalmente entre o Pogacar e o Vingegaard, e a própria forma como a etapa decorreu. E nisso que tu agora referes e perguntas da questão da Visma, é sem dúvida, eu acho mesmo. Agora, claro que já aconteceu, já vimos o que ocorreu. Podemos dizer que eles poderiam eventualmente ter colocado a pressão e ter deixado a UAE gerir, mas eu acredito que eles acreditassem que as forças e os seus atletas correspondessem de outra maneira. Nós já vimos a Visma noutras situações a colocar um ritmo e a conseguir dinamizar o pelotão e depois a lançar ataques. Tínhamos falado aqui na semana passada que eles tinham as duas cartadas até para poder jogar, embora o plano A fosse sempre o Jonas Vingegaard, mas este dia acaba por ser completamente terrível, porque para além da tarefa que o Vingegaard leva do Pogacar, é a carta Jorgensen que poderia existir para algo, para tentarem, numa jogada tática, apanhar um bocadinho a UAE desprevenida. A partir deste dia, mais do que a questão de acharmos cada um tem a sua opinião, mas praticamente eu acho que pode ser consensual que o Pogacar neste dia marca já aqui um dia muito importante ou praticamente decisivo para vencer este Tour em condições normais, sem quedas. Aqui a questão do Matteo Jorgensen, por exemplo, ter levado 10 minutos acaba por ser aqui o aspecto negativo, porque a partir deste dia a Visma deixa de poder ter aqui um plano B que poderia armadilhar aqui a corrida, na minha opinião, e passa a ser a luta normal entre dois homens, e que neste momento, e o que vimos nos dias seguintes, o Pogacar confirma aquilo que eu já tinha ideia. O Pogacar está acima do Vingegaard. Vingegaard consegue acompanhar um pouco os ataques do Pogacar, mas depois na duração dos mesmos já não consegue seguir durante tanto tempo na roda do Pogacar, principalmente quando ele está naqueles watts incríveis que ele consegue fazer, e depois as diferenças vão-se fazendo. Mas neste dia, sem dúvida alguma, o destaque, ok, mérito para o Pogacar, faz aqui uma vingançazinha do Otacam ao Vingegaard, mas é um dia terrível para a Visma. E como eu estava a referir, não acho que tenha sido mal pensado a ideia que eles traziam, mas depois aquilo que tu referias, aquele momento em que eles começam a ver que as forças, e que possivelmente até através dos rádios o Jorgensen foi informado que se calhar não estava na melhor das condições, até talvez imagino que possa ter havido ali um bocadinho no próprio Vingegaard, ali alguma questão de, não digo de pânico, mas de alguma preocupação que depois no final até acabou por fazer as diferenças que foram, porque mesmo deu a sensação que se o Autocam tivesse mais uns metros, inclusivamente o Lipovitz quase que apanhava o Jonas Vingegaard, e isso de analisarmos a prestação do Lipovitz, o Lipovitz ainda ficou ali uns quilómetros, ali num grupo juntamente com o Roglic. Acho que ficou ali um bocadinho ali a indecisão da Red Bull, porque eu fico com a ideia que se o Lipovitz até tivesse saído um bocadinho mais cedo daquele grupo inicial onde estava o Roglic, o Onley, o Vauquelin e o Tobias Jahan Johansson, e até salvo erro o Félix Gall também lá estava, o próprio Lipovitz neste dia até quase que poderia ter apanhado o Jonas Vingegaard. Mas aqui do Autocam neste dia o destaque, para além da questão do Pogacar, de ter cavado já aqui uma diferença que eu acho que ninguém esperava, é sem dúvida o dia terrível da Visma, seja pela perca de tempo do Vingegaard para o Pogacar, mas principalmente, que eu acho que é o fator principal, e até tinha sido um dos aspectos que eu mais tinha destacado aqui na semana passada, que foi, por um lado, uma equipa da Visma a falhar, a claudicar, e uma UAE a surpreender-me, a estar muito bem. E tu falavas aí no Jonathan Narvaez, que neste dia é sem dúvida alguma um dos destaques. Depois, na etapa de sábado, já tivemos em Superbanha um incrível Nils Politt, mas neste dia foi aqui um fantástico Jonathan Narvaez, que suprimiu muito bem a ausência de João Almeida, e até
aquilo que nós também tínhamos tocado na semana passada, uma má condição de momento do Pavel Sivakov, e depois o Pogacar ao E sair até do logo, Adam Yates, e do não é? Adam Yates. Sim, O Narvaez foi um bocadinho de tudo. Quer dizer, o Pogacar acabou por ser sim, a um partir do momento que bocadinho de arranca, todos também, porque fez sim, muita coisa sozinho. foi sozinho, mas sim, e a forma como ele ataca, isto é uma vitória no Otacam, como tu referias, ele sai logo ali nos primeiros 2-3 km do Otacam, Sim, sim. portanto, e vai sozinho, é aquelas grandes vitórias que como todos os grandes campeões do Tour por vezes têm, mas com esta diferença eu acho que eu não esperava no início do Tour, nem Não, à 2 partida desta minutos segunda é semana. muita fruta, 2 minutos é muita coisa. Não, eu também não esperava, até porque aquilo que tínhamos visto até esta fase do Tour, ok, o Vingegaard tinha perdido mais No tempo do que contrarrelógio, esperávamos no sim, contrarrelógio, exatamente, mas e depois eram em tudo que eram aqueles arranques do certo? Pogacar, parecia que o Vingegaard estava com a explosão para seguir e tudo mais. E a verdade é que aqui o corte até ocorreu logo no momento em que o Narvaez lançou esse ataque mais explosivo do Pogacar. Não foi o caso do Vingegaard se forçar a ir na roda durante algum tempo e depois rebentar. Ele perdeu logo a roda desde o Sim, ele início. segue 200 metros, 300 no máximo, no Sim, máximo. é mesmo uma Muito coisa curto. inacreditável e o Pogacar não foi por muito que falhou o recorde da subida do Bjarne Riis. Ele durante grande parte da subida esteve a subir mais rápido do que ele, mas depois na parte final também pagou um bocadinho do esforço inicial e venceu só, entre aspas, com 2 minutos e 10 para o Vingegaard e assim foi. E sai deste dia Pogacar com 3 minutos e 31 de vantagem já na classificação geral, que é muita coisa para, Sim. para, É, para, é o tour na mão, para... temos que ser honestos. Sim, sim, É o logo tour na aqui, mão. logo aqui Logo aqui começou a ficou. ver-se isso. Sim, logo aqui E ficou. podemos até começar já a falar também da etapa seguinte, porque foi um contrarrelógio, uma cronoescalada, não há assim tanta coisa em termos de ação para descrever, porque aquilo que começou no Autocampo continuou aqui no contrarrelógio até ao Altiport de Peyragudes, com Tadej Pogacar, mais uma vez, a vencer a cronoescalada, desta vez... e agora também fazendo aqui, sendo sincero, tendo em conta aquilo que tinha visto no dia anterior, esperava uma diferença maior até entre Pogacar e Vingegaard. O Vingegaard, ok, ele disse que o dia no Autocampo tinha sido um dos piores dias dele na montanha, na volta à França, desde que a corre, e convenhamos que foi, não é? Mesmo em termos da diferença de tempo e tudo mais, foi uma quebra do Vingegaard quase a um nível do Pogacar no colo do Granon em 2022. Foi 22, não é? A primeira vitória do Vingegaard. E por isso eu esperava que até a diferença aqui pudesse andar mais na casa de 1 minuto na cronoescalada, mas a verdade é que não. Pogacar venceu com 36 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard e 1 minuto e 20 sobre Primož Roglic, o teu Primož Roglic, que foi aqui terceiro nesta cronoescalada, esteve, Esteve bem. esteve aqui Sim, bastante também bem, é. melhor que o companheiro Florian Lipovitz, que foi quarto. E pronto, depois aqui neste dia já se começava, aliás, começou-se a desenhar no Autocam, aqui começou-se a pintar a grande quebra de Remo com o Evenepoel e a demonstrar que não estava minimamente na forma em que se apresentou aqui no ano passado. Ele foi apenas 12º. Bem sei que era uma cronoescalada, mas ainda assim Remco Evenepoel ser 12º num contrarrelógio é de assinalar. E tivemos aqui depois, vou destacar se calhar só duas presenças, diria, surpresa no top 10 da etapa. O Luke Plapp em quinto foi pelo menos para mim, uma enorme surpresa. Foi uma excelente prestação e há que dizer que ele deve ter aquecido aquela cadeira onde o vencedor, aliás, onde quem lidera o contrarrelógio espera, deve ter aquecido bem aquela cadeira, que ele passou lá umas boas 2 horas no mínimo. E também o Lenny Martinez, que foi aqui nono na etapa, bem como o Adam Yates, que foi oitavo. Surpreenderam-me estas boas posições
deles, mas aqui não sei se tens alguma coisa a Sim, eu acho que comentar foi, sobre foi só um acentuar do que já tinha visto, não é? exatamente, foi um acentuar, até a diferença entre o Pogacar e o Vingegaard não foi assim tanta, atendendo ao que se passou no dia anterior no Otakam. Esperava-se que haver um bocadinho o Lipovic mais perto de Pogacar e Vingegaard. O Roglic, um esforço curto, cronoescalada e contra-relógio, sabemos que nisto ele é bom, não me surpreende a prestação que ele teve, mas o destaque mais deste dia tinha. Tu já referiste a questão do Remco Evenepoel. Por acaso tu dizias que os sinais vinham sido dados do Otakam, mas até tu já vinhas referindo isso, até creio que já tocaste nesse aspecto no episódio da semana Certo, passada. sim, mas aí era só se calhar aquela desconfiança por ser fã Pois, e achar ok. ali, mas podia ser coisas da minha cabeça, E eu mas confesso que até então não tinha acreditado nisso. Eu achava que o Remco pronto. estava bem. Claro que aqui no Otakam ficou já presente que se calhar o Remco. No Atacama, até na subida anterior, não é? Que foi onde a coisa Exatamente, porque foi aquilo que começou tu a disseste. descambar. Ele fez um bocadinho almeidada neste dia, ou seja, poderia levar ali uns 10 ou 20 minutos ou 30 e depois até acabou por se defender bem, tendo em conta o que aparentava que ia ser. Mas a imagem que ficou aqui, aqui na cronoescalada de Perregood, é o facto de ele ser dobrado. É como tu dizes, Sim, mais tudo essa, bem que assim, é nem montanha, mas mencionei isso, é em verdade. contra-relógio é o facto, mesmo ali no final, ele ser dobrado, até critica aquilo psicologicamente para o próprio Remco, tenha sido Claro. não digo a machadada final, mas algo muito forte, porque pá, também temos que ser honestos. A imprensa e até a crítica é demasiado, na minha opinião, cruel com o Remco. O Remco Sobretudo na Bélgica, não é? teve a Porque questão no início da pré-temporada do acidente que sofreu, foi mais uma vez correr contra o relógio. É certo que por vezes, quando há estes acidentes da pré-temporada, os corredores até por um lado até podem beneficiar de chegar a um determinado objetivo e ter menos quilómetros na perna e estarem mais frescos, mas na minha opinião, na grande maioria das vezes, isso acaba logo por interferir na preparação e no planeamento para a sim. época. E E no quando caso do Remco, sim, perdeu já a não, pré-temporada toda, não é? toda, perde clássicas que tu gostas sempre de, se calhar, e ali algumas provas de início da temporada que podes até gostar de disputar e vencer, e é mais uma queda e mais um acidente e é mais uma recuperação, no caso do Remco. É verdade. E depois, lá está, quando tu vês que mais um ano no Tour e consegues na alta montanha, voltas a não conseguir estar junto dos melhores e daqueles que tu sabes que tens que estar para um dia poderes lutar pela vitória, e estás numa cronoescalada, num contrarrelógio, em que ele se calhar à partida acreditava que pudesse perder tempo para um Pogacar, mas esperava que estivesse próximo de um Lipovic, de um Vingegaard, de um Roglic, e acabas a ser dobrado pelo Vingegaard, sem dúvida alguma, que foi para mim a imagem forte deste dia e a confirmação de que a partir de agora, talvez o terceiro lugar, o principal candidato ao pódio passaria a ser o Lipovic. Sim, acho que sim. Acho que tocaste aí em pontos que fazem sentido. Pronto, também não queria ser eu a fazer este papel, por isso ainda bem que também tu o disseste, porque senão depois isto era eu a vestir a camisola de adepto, mas e até podemos já, acho que sobre este contrarrelógio, acho que já fomos dizendo mais Sim. ou menos tudo. Podemos já passar aqui a discussão para a etapa. Para a etapa 14, exatamente, com a chegada a Super Bagnières, exatamente, em Luchon Super Bagnières, onde pronto, a primeira grande notícia desse dia foi depois o abandono de Remco Evenepoel, ele que, nós estamos aqui com esta conversa, ele saiu ainda no terceiro lugar da cronoescalada da etapa 13, a verdade é essa, porque tinha ido acumulando alguma vantagem, quer com o contrarrelógio plano, algumas situações em etapas anteriores, mas pronto, nesta etapa, novamente no Tourmalet, como aquela etapa da Vuelta de 2023, ele aí não abandonou, porque lá está. Aqui a sensação que me dá é que nessa Vuelta de 2023 aquilo foi um dia mau, tanto que ele eu não sei se ele ganhou 3 ou 4 etapas Pelo menos três. nessa edição da Vuelta, ganhou a camisola das bolinhas, ou seja, claramente aquilo foi um dia mau, a forma estava lá, teve, pronto, um dia mau, como acontece e sempre foi acontecendo a vários ciclistas na história das grandes voltas, mas aqui a sensação que me dava é que o tanque estava mesmo a esgotar. Eu acho que ele Sim. na etapa do Autocam, pá,
foi uma coisa de superação mesmo, de não querer deitar a toalha ao chão e ver se no dia seguinte acordava melhor. Definitivamente não acordou, porque a cronoescalada foi muito fraca para os padrões dele, ou seja, ele acabou a 2 minutos e 40 praticamente do Pogačar, e se for a fazer as contas para o ciclista que acabou depois a 2 minutos e 40 do Remco Evenepoel, estaremos a falar, sei lá, de um Will Barta ou de um Caden Groves, o que é um absurdo, não é? Nem vale a pena estabelecer aqui comparações. E depois neste dia do Tourmalet, acho que foi mesmo a confirmação de que não era só um dia mau, a forma simplesmente não estava lá. Depois não, pois claro, há sempre conversas de um lado, conversas do outro. O diretor desportivo disse que foi o próprio diretor desportivo que disse ao Remco que era melhor abandonar por causa dos objetivos futuros e tudo mais. Eu acredito que também tenha passado honestamente por uma decisão própria, porque bem sei, sou adepto do Remco, mas não me parece que ele seja muito ciclista que... Uma coisa, lá está, é ter um dia mau e saber que no dia seguinte pode ir para a fuga em princípio e pode lutar por etapas, isto e aquilo. A mim não me parece que o Remco tivesse em condições sequer de disputar essas etapas na fuga, e acho que ele não queria andar a fazer esse papel de ciclista fraco no Tour, e prefere recarregar baterias e apontar para objetivos futuros, que acho que também é uma decisão racional, normal, e assim optou por fazê-lo. E se me permites, Rui, deixa-me dizer-te que estavas a tocar na questão do diretor desportivo. Eu acompanhei esta etapa praticamente na íntegra, e desde logo do início da etapa o Remco veio muito logo ao carro e esteve duas ou três vezes a falar literalmente com o diretor da equipa. Ao início até podia parecer aquela questão que às vezes os corredores vêm cá atrás a fazer conversa, ficam para trás para fazer as suas necessidades, ou vir buscar uns vídeos até para os colegas, mas literalmente ele nunca saía da parte de trás do pelotão, estava sempre cá atrás, e já foi, até tendo em conta o que aconteceu no Atacama e depois na cronoescalada, lá está, a dúvida e a falta de forma estava lá, e acredito que o próprio diretor o tenha chamado ao carro e para fazer essa questão dos objetivos que tu referias, porque não faço ideia se ele irá à Vuelta ou não, mas não me parece, honestamente. Tem, por exemplo, um título. É certo que este ano os mundiais de contrarrelógio vão ser mais durinhos, não quero estar a falar dos mundiais, mas acho que mas acredito que passe por aí. Já toda a gente falou na questão principais dele, do próprio Pogačar querer ir ao mundial de contrarrelógio, não é? Porque em teoria aquele percurso cabe muito bem no Pogačar, mas acho que foi um dos meus hot takes para a época, era que ele ganhava os dois. Mas também se é para o Pogačar, também é para as características do Remco, e haverá outras provas também até ao final. Há sempre um Bardia e há sempre mais uma ou outra que também pode ser importante, e outros objetivos para fazer. Não faço ideia como é que são os campeonatos europeus, por exemplo, de estrada. Também não sei. Mas há sempre outras corridas, e se as coisas aqui não estavam a acontecer, também, isso, como tu referias, não sentia essa capacidade para nos dias seguintes e no resto do Tour ir para uma fuga e ir caçar etapas. Mais vale sair, recuperar, e a vida prossegue, e daqui a uma semana ou duas já há mais provas para disputar e para poder alcançar vitórias e bons resultados. Pode ser que vá já à clássica San Sebastián, não sei, exatamente. Também ela é muito próxima do Tour, por isso não sei, mas bem, pronto, é essa a minha opinião sobre este caso. Parece-me claramente, e porque pronto, depois já sei que as redes sociais são o que são, como já estavas a dizer, o Remco também em Portugal tem muitos amigos, entre aspas, devido a temas passados. Mas pronto, é aquela questão de que depois não é ciclista para 3 semanas. Exatamente, é espetacular. Quando não ganha, há sempre a pergunta: a partir do momento é que ganha, afinal, os únicos ciclistas para 3 semanas se calhar são só o Pogačar, e mesmo o Vingegaard se calhar já está a perder o estatuto, não é? Porque também já não ganha um grande Tour. Mas ganhou o Tour, sabes que é diferente. Ok, está bem, está certo. O Remco no ano passado andou no pódio, e a sorte do Roglic, por exemplo, é que já ganhou também uma Tour, Vuelta e Giro, já assim. Quando acumulas muito, já dá. Exato, já tens credibilidade para tal. Sim, senhor. Mas pronto, é a conversa que se sabe, mas passando à frente. Sim. Falando da corrida, e agora sem Remco, pronto, no final desta etapa
logo veremos quem é que subiu a terceiro lugar. O Nuno há bocado já deu ali quem é que achava que ia ser o candidato e parece que se confirma. Esta foi uma etapa vencida pela Fuga. É o primeiro ciclista desde 2023 a ganhar uma etapa de montanha no Tour que não Tadej Pogačar. Foi Thymen Arensman da Ineos a conseguir esse impressionante feito. E Thymen Arensman venceu em fuga, numa fuga onde pelo menos deu uma ideia que ele estava lá com o papel de trabalhar para o Carlos Rodrigues, mas o Carlos Rodrigues é outro que não me parece ir confirmando. Neste caso, o Rodrigues, até eu acho que isto já tem alguns anos, que ele apareceu muito bem numa volta, mas depois nunca chegou a vencer também uma etapa de montanha no Tour de 23, salvo erro. Certo, acho que sim. Mas depois nunca se calhar confirmou aquilo que se achava, pelo menos de ser um ciclista com capacidade de fazer um pódio na volta à França. Falta-lhe contra-relógio, eu acho que sem contra-relógio mas mesmo na montanha tenho achado que está um bocadinho abaixo. Exato, não tem tido a evolução que nós esperávamos na montanha. É isso. Tu referias àquela questão de 2023, 2022, nós vimos potencial, até houve aquela questão, se bem te recordas, aliás, foi em 2023 que ele faz top 5 nesse tour em 2023. E estava no último ano de contrato com a Ineos e iria para a Movistar e depois a Ineos à última da hora acabou para ficar com ele, não é? Exatamente, uma imunização, mas já na temporada passada e nesta dá essa sensação que ele não está ao nível que lá está, que estava em 2023 e 2022 e que estava a sensação que a cada ano que passasse queria evoluir mais e que estaria pelo menos já aqui a fazer um pódio numa grande volta. Já na temporada passada fez-se um bocadinho abaixo das expectativas. É certo que ele agora está a evoluir e já entrou no top 10, mas está a entrar muito no top 10 ao estilo Guilherme Martin. Sim, e muito longe, não é? Sim, o top 10 longe, a quase a meia hora do primeiro classificado, mas a verdade é que aqui a Ineos acaba por, ou seja, gorada essa hipótese do Rodrigues ir ao pódio, parece-me impossível nesta fase, mesmo o top 5 acho muito difícil. A Ineos salva aqui o seu tour, já com uma vitória garantida pelo Thymen Arensman, uma grande vitória, um solo de quase 40 km. Ele deixou ainda no Col de Peyre-Sourde todos os seus companheiros de fuga para trás e aguentou-se numa perseguição esquisita, se calhar, digo eu, da UAE Team Emirates, que perseguiu, mas só até certo ponto. Parece que depois de ter apanhado o Sepp Kuss e o Simon Yates, acho que eram eles que estavam na fuga da Visma, depois de os ter apanhado, parece que não se preocupou em perseguir muito mais. E depois houve ali alguns ataques entre os homens da classificação geral na subida para Super Bagnaire, primeiro Félix Gall, depois Jonas Vingegaard, Pogačar e Lipovitz seguiram. E depois Pogačar acabou por ser segundo na etapa, ganhou uns segunditos na meta a Jonas Vingegaard, mas foi um dia mais contido do esloveno, não forçou muito. Acho que esta etapa foi isto, e a surpresa que foi Ben Healy fazer sétimo na etapa, a partir do grupo da classificação geral. Nunca pensei ver isto numa etapa de alta montanha da Volta à França. É assim, tu na semana passada falaste que faça estas diferenças, quando nós olhávamos ali para o top 15, que o Ben Healy eventualmente poderia ainda acabar ali. Mas não era assim. Exatamente. Não era assim que eu pensava. Exatamente. No Otakam ele já levou ali um valente abanão e eu achava que ia acontecer aqui igualmente, mas acho que é essa. É que houve ali uma altura em que estava o grupo dos favoritos curtíssimo e o Ben Healy lá, achei esquisitíssimo. Ele com aquela forma de correr ali todo torto, ao estilo Francisco Mancebo para os mais antigos. Exatamente. Sempre na roda ali todo torto, quase que fazia pensar, quase que nos fazer um regresso ao passado, mas é o que tu dizias, aqui o Ben Healy foi um dos grandes destaques deste dia. Tu falavas agora há pouco aí naquela questão de UAE ter deixado de perseguir os homens da Visma. Eu estava aqui a pensar, eu acho que a única justificação que eu posso encontrar para isso, eu acho que se calhar, será que a UAE também quer a classificação das equipas? Quem sabe, mas ainda assim tem que atacar, que senão lá estou a 13 minutos. É a única coisa que pode ser, porque acho que neste dia eles poderiam, não havia problema nenhum em ter deixado e ter ainda gerido melhor, que foi o que eu acho que a equipa fez e o próprio Pogačar fizeram, que foi gerir, e acho que o Pogačar tem que fazer, a partir do momento em que tu não consegues, em que o Pogačar já não tinha condições para lutar pela etapa, acho que fez bem em gerir. Eu não sei se não tinha, eu acho que também o Pogačar está numa daquelas fases em que também não quer comprar demasiados inimigos, sabes?
Sim, também pode ser verdade. porque Eu acho que ele vai querer ganhar aqui nesta última semana. É sim, La Rose, que é para a vingança ele deve ficar ter aqui completa. algo. E mesmo no Vantu, que o Sim, Vingar Vantur, também o deixou acho para que trás. exatamente, ele deixou para trás e o Van Tour também é uma daquelas míticas, Míticas, é. históricas, daquelas que todos querem ter o nome. Acho que vão ser essas duas. Eu já venço 4, portanto, não está, não pode vencer tudo, não pode criar aqui muitos inimigos, senão deixa de ser o tipo porreiro. Mas acho que gestão, e isso também temos de ser honestos. Se o Pogacar, por exemplo, quer ir fazer Vuelta e vai querer mundiais, também é bom que haja alguém que lhe diga para também ter um bocadinho de calma. Eu também acredito que eu tenha consciência disso. Sei que isto é difícil de acontecer na prática, porque Pogacar é sempre ao ataque, mas acho que também tem que ser aqui um bocadinho comedido, e fez bem, e até a própria equipa teve um dia de recuperação, como há pouco já toquei. Se na etapa do Otakam foi um Narvaez muito bom, aqui foi um Nils Politt. É certo que se calhar o ritmo não foi o ritmo endiabrado como Mas já vimos noutras controlou a etapas, fuga mas tranquilo ainda no assim montanha. controlou grande parte da etapa e fez com que os outros homens mais para a montanha, os Yates, o Narvaez e assim, tivessem aqui um dia mais relaxado, e são estes grandes trabalhos que por vezes também os grandes líderes conseguem ter. Já ouvimos fazer o Politt isto, também já vimos o Valence, e no passado já vimos noutras equipas. Para não me esquecer, sem dúvida, tu já falaste aqui a vitória do Arnsman. A Ineos nos últimos anos tem sido muito assim, ou seja, para a geral acaba por ser um bocadinho sempre desilusão, mas depois consegue sacar uma etapa através de uma fuga. Aqui neste ano já consegue isso com o Arsman. Acredito que acho que o Arsman também vai ser alguém para entrar nesta última semana em fugas e tentar repetir aqui a vitória. Face às diferenças, Carlos Rodrigues também é provável que vá tentar entrar em fugas, que é para ver se consegue melhorar aqui a posição na geral. Embora ele chegando aqui próximo de Tobias Aland Hansen, Onley ou algo do género, colocando em risco, aí já não sei se ele terá assim muita possibilidade de poder integrar essas mesmas fugas. E depois já referiste tudo. Neste dia foi um bocadinho mais do mesmo, ou seja, um Vingegaard e um Pogacar juntos, um Lipovic que tentou seguir mas não conseguiu, mas que ainda assim foi o melhor dos outros. E depois foi o restante top 10 que acabou por seguir neste dia aqui. O Kevin Von Klam perdeu mais algum tempo, mas ainda assim também que é um dos destaques que eu quero fazer. Confesso que não esperava que o Vauclair perdesse tão pouco tempo para os corredores, digamos assim, do seu estatuto, do seu patamar, como perdeu aqui Eu nestes também dias. não esperava Está-se a minimamente. defender muito bem. Temos um Kevin Vauquelin top 5 do Tour ao final da segunda semana. Não esperava. Exato, não esperava. E é certo que podemos sempre dizer que poderá acontecer entre ele e o Onley, por exemplo, estes dois que vêm da Suíça, e acusar aqui algum desgaste na última semana, mas ainda assim eu acho que eles vão se acabar por conseguir manter aqui no top 10. Sim, no top 10 também, acredito que sim. Para fechar a semana, tivemos uma clássica etapa de transição entre Morret e Carcassonne, com vitória da fuga, e também para não estranhar muito, foi um ciclista da UAE a vencer a etapa. Não estava de camisola amarela nem de camisola às risquinhas de campeão do mundo, mas estava de camisola de campeão belga. É ele, Tim Valens, que está a fazer um tour extraordinário, quanto a mim, um super gregário de Pogacar. Acho que tanto ele como o Narvaez, sobretudo devido à ausência do Almeida e como falaste há bocadinho do Sivakov e do Adam Yates, não estarem tão ausentes como o Almeida, mas de parecerem quase às vezes, porque não me parecem estar na melhor forma. Estes têm dado um grande salto de responsabilidade e de qualidade, e o Tim Wellens teve aqui a oportunidade de correr para si próprio um dia e venceu bastante bem esta etapa, que foi muito confuso ao início porque houve ali uma queda que tirou não tirou de prova, mas foi uma queda que partiu o pelotão. O Pogacar ficou na frente, depois o Vingegaard, o Lipovic e por aí fora ficaram para trás. Os ciclistas que iam na frente não paravam de tentar formar a fuga, e depois os ciclistas de trás perseguiam este grupo porque estava lá, claro, o camisola amarela, e não era suposto deixar-nos ganhar ainda mais tempo.
eram ciclistas da Visma que estavam a atacar à frente, entre eles o Wout van Aert e o Vitor Campenaerts, também o Matteo Jorgensen, mas esse parece-me que, por mais longe que esteja na classificação geral, acho que há ali um bocadinho de não sei, animosidade entre o Pogacar e o Jorgensen, e ele faz questão de o marcar ele próprio e não o deixar sair para lado nenhum. E depois também tínhamos a Visma a perseguir atrás, porque o Vingegaard estava para trás. Foi um bocado confuso, gerou umas bocas no final da etapa entre a UAE e a Visma, nomeadamente Van Aert e Pogacar. E também, pronto, se eu disse que a etapa começou de forma confusa, também acabou de forma bastante confusa, porque Julian Alaphilippe personificou uma vez que, ao início da etapa, caiu, deslocou o ombro e meteu-o ao sítio. Com isto partiu também o rádio, e aqui não falo do osso, falo do rádio mesmo, que para falar com os seus colegas e o seu diretor desportivo. Andou lá na fuga, pelos vistos não fazia ideia que Tim Wellens e Victor Campenaerts, sendo que o Victor Campenaerts estava 20 metros à frente do Alaphilippe ou qualquer coisa do género, não sabia que eles estavam na frente, e tivemos direito a uma enorme celebração de Julian Alaphilippe do terceiro lugar na etapa. Deu pelo menos para rir um bocado, coitado do Julian. Acho que todos gostávamos que tivesse sido realmente para celebrar o primeiro, mas não foi. Sim, e já ele no dia anterior tinha estado envolvido naquele momento em que arrancou um bocadinho do cartaz da rapariga que tinha para o Wout van Aert. Pois foi, não falei disso. Foi engraçado. Teve aqui umas 24 horas assim um bocadinho agitadas o Julián Alaphilippe, depois com a queda e este momento no final. De facto é incrível, não é? Como é que um atleta profissional, no caso ok, a partir do momento em que ele ficou sem comunicações, eu já estranho entre eles às vezes, entre nem perguntar uns aos outros, alguns dos seus colegas de fuga, se havia alguém isolado ou não. Depois também há as motas, mas como nós, sem mencionar aqui as provas, mas até como nós já testemunhamos, as motas da corrida nem sempre levam o tempo correto. Portanto, também não posso garantir que as motas que teria a passar mota com informação das diferenças de tempo, mas para o Victor Campenaert, como tu dizias, está a 20 metros à frente dele e era uma reta ainda longa, não há desculpas, não é? Para não o ter visto. E pronto, teve mais um momento, já tinha tido em 2020 quando foi Liège-Bastogne-Liège, aí perdeu para o Roglic e agora aqui festeja um terceiro lugar, e se calhar ainda podia ter sido pior se o Van Aert tivesse ficado à frente dele, fechava o quarto. Portanto, certo. Não foi um bom dia para o Alaphilippe. No entanto, acho que temos de ser honestos, o que temos visto do Alaphilippe neste Tour e já nesta temporada já é um bocadinho mais próximo do Alaphilippe que vimos ali em 2019, 2020, 2021. É certo que ainda continua distante, mas ainda assim, até comparado, na minha opinião, com a temporada de 2024 e 2023, este Alaphilippe já está mais próximo desse nível de que nós vimos nos tempos áureos em que ele conseguia bater-se, e os dias em que andou com camisola de amarelo, etc., no Tour de France. Está a faltar a vitória. Acho que vai ser um daqueles corredores que nesta última semana vai tentar entrar em fugas, e principalmente acho que vai querer ali naquela última etapa este ano que temos especial, que não é propriamente a chegada habitual aos Campos Elíseos, poderá ou não ser um daqueles elementos que eu acho que poderá ter essa etapa apontada para tentar fazer uma gracinha ou não. Ao estilo do Alaphilippe. A gracinha pode ser festejar um segundo lugar, desta vez, em vez de ser um terceiro. Mas há aqui uma questão importante, que é que o Alaphilippe só festeja, se não me engano, depois de passar a risco. Sim, isso aprendeu em 2020. Já aprendeu, é? Exatamente. Já aprendeu. E não fez um sprint ilegal, porque ele nesse ano foi... Se calhar agora vai acontecer vencer e não vai festejar, porque vai ficar na dúvida. Pode acontecer, pode sempre acontecer. Pronto, o que é que Alaphilippe pode vencer ainda neste Tour? As etapas da terceira semana. Acho que podemos falar isto aqui um bocadinho de forma mais genérica, não precisamos correr isto etapa a etapa, mas temos aqui um menu que acho que há de agradar a toda a gente. Chegado ao Mont Ventoux já na terça-feira, provavelmente no dia em que este episódio sai, a etapa pode já ter acontecido quando estão a ouvir, a etapa 16, a etapa 17 com a chegada a Valence, diria que uma etapa de transição, tem cara de fuga, se bem que aqui a luta pela camisola verde pode apimentar aqui um bocadinho isto. Se a Lidl Trek
quiser tentar controlar para o Jonathan Milan, se bem que aquilo que vimos no Milan na etapa 16, da 15, aliás, não me pareceu muito bem, porque ele, em qualquer grupo em que esteve, ele ficava para trás, ficou para trás da fuga, ficou para trás do pelotão, ficou depois para o grupeto, aquilo não me pareceu muito famoso em termos de forma para o Jonathan Milan. Etapa 18, mítica chegada a Courchevel, ao Col de la Loze, ok? É o lado mais fácil da subida, mas ainda assim o lado mais fácil são 26,5 km a 6,4 de inclinação média, algo que só vem no Col de la Loze e na Torre. Não há outras subidas iguais, talvez o Stelvio. Também com passagens no Col de la Madeleine e no Col do Glandon, ou seja, uma etapa com 3 categorias especiais, possivelmente a etapa rainha desta edição da Volta à França. Etapa 19, chegada a La Plagne, também 2 contagens de categoria especial, o Col du Pré e a subida até La Plagne, no final da etapa, também com o Col de Cézy como primeira categoria e depois o Cornet de Roseland, que é uma segunda categoria, e ao início também a Côte d'Héry-sur-Ugine, acho que é assim, no meu francês não é fantástico, por isso mais uma etapa com imensos quilómetros de acumulado, esta com a particularidade de ter apenas 130 quilómetros, por isso tem tudo para ser uma etapa explosiva e corrida a abrir logo desde o início, para depois terminarmos com um fim de semana com etapas. A primeira é uma etapa com algum sobe e desce, algum acumulado, mas diria que tem cara de ser uma etapa de fuga, chegada a Pontarlier, e depois a etapa 21, a tal chegada aos Campos Elíseos, mas que desta vez terá as 3 passagens pela subida de Montmartre, que, como já falamos aqui, pelo menos no episódio da antevisão do Tour, tem a tal subida que vimos no ano passado nos Jogos Olímpicos, e que portanto vai dar aqui um tom diferente à última etapa da Volta à França. Acredito que seja a procissão habitual até à entrada dos Campos Elíseos, a primeira vez que passam lá no circuito, mas depois não sei como é que isto vai ser corrido, se os homens da geral vão fazer algum pacto e não atacar a corrida para não dar confusão para alguém que tenha ali a posição presa por uns segundos e que depois numa queda, num furo ou qualquer coisa possa perder essas posições, se os tempos vão ser neutralizados para a geral e só contados para a etapa. Eu desconfio dessa hipótese, não sei porquê, não sei. Mas vamos ver o que é que acontece. Quais é que são as tuas expectativas para esta última semana? Tu agora falavas... Nuno, achas que isto há margem para o Vingegaard ir buscar os 4 minutos ao Pogacar, ou mais depressa vês o Pogacar a meter 4 minutos a mais no Vingegaard? Se me deres a escolher entre estas duas hipóteses, eu diria mais a segunda, obviamente. Eu acho que o pódio já está fechado. Falando assim na classificação geral, acho que neste momento e será esta ordem, ou seja... Confiança absoluta em Florian Lipowitz? Sim, confiança absoluta. Já antes do Tour o tinha, eu na antevisão referi, que até achava que aqui o Lipowitz seria até a aposta número 1 aqui da Red Bull, achava bem terem o plano A e o plano B, ou jogar com os dois, com o Roglic e com ele. E eu acho que eles fizeram isso no Autocamil, acho que eles trabalharam bem essa dinâmica. Sim, medo do Roglic fez ali o Only. Exatamente, e fez com que o Lipowitz saísse até um bocadinho mais tarde, eventualmente, e tenha sido essa diferença para ele não ter até alcançado no final, na minha opinião, o Vingegaard nesse dia. Mas acho que o Lipowitz tem confirmado bem. Já na temporada passada, desde que apareceu aqui na Red Bull, tinha dado bons indícios, e este ano com o Dauphiné que fez e agora aqui no Tour está a confirmar, e aqui a Red Bull tem mais aqui a partir de agora um homem forte para a geral, para poder lutar pelas grandes voltas, porque acho que o Lipowitz tem claramente, a partir deste momento, passa a ser uma das figuras de destaque da equipa, muito mais do que um gregário ou um trabalhador para Roglic, ou até inclusivamente para Jai Hindley, se quisermos incluir o australiano. Acho que pode estar fechado. Depois aqui para quarto, quinto, sexto, eu acho que vai, ou seja, aqui para o top 5 há aqui, na minha opinião, 5 nomes para 2 lugares, ou seja, conforme o Only, o Vauquelin, o Roglic, o Gal e o Tobias Alan Johansson.
poderão disputar, mas poderá haver aqui uma outra alteração, mas como eu disse há pouco, até acho que vão todos acabar no top 10, não vejo aqui a acontecer grandes alterações, e depois no final, na luta pelo top 10, há aqui algumas lutas aqui puxar aqui os lugares, estou aqui ciclistas ainda próximos, o Rodrigues, o Benilei, o Jordan Geat. O Gegat, Gegat, não é o melhor francês, está o Vauquelin em quinto, cara. Sim, mas exatamente, mas é a grande surpresa, aquela incógnita que tínhamos aqui. Para voltar aqui pela parte final aqui do top 10, não sei se o Ben O'Connor está a entrar nas fugas, mas eu acho que ele tanto pode entrar numa etapa numa fuga como no dia a seguir perder 20 minutos. Exatamente, leva 10 ou 20 minutos. O Guilherme Martin também é o que é, já estão aqui com 9 minutos, mas já é muito longe. Já é muito mesmo que entra para uma fuga, portanto o Matteo Jorgensen também já perdeu muito tempo, acho que já é difícil, a não ser que vá para uma fuga que ganha muito tempo, mas acho que já é difícil o Jorgensen e o Narvaez reentrarem, portanto é só mesmo aqui uma questão de ver aqui estes 2 lugares, na minha opinião, da parte de baixo do top 10 para 3 homens que estão aqui, é a incógnita que eu tenho aqui para esta semana. Tu já falaste nas etapas, eu há pouco já disse e volto a repetir, acho que Movante Rilalose é para Pogačar vencer, acho que nessas aí a fuga não vai ter grandes hipóteses, e depois em La Plagne é que já achas que sim, que já poderá dar para uma fuga nesse dia. Têm que ir todos para a fuga. Tu falaste na etapa 17 e eu acho que pode dar para sprint, embora há uma questão interessante que é a questão da verde, mas se nós analisarmos o perfil das etapas que vamos ter nesta última semana, há muitos sprints bonificados na fase inicial da etapa. Sim, eles são todos antes das subidas. E depois esses sprints bonificados valem 20 pontos para o primeiro lugar, que é praticamente a classificação, a pontuação máxima que o Pogačar eventualmente consegue ir buscar em etapas de montanha, porque pode ser categoria 4 ou categoria 3, conforme as dificuldades, e o máximo que o Pogačar nesse dia pode buscar na camisola verde são 20 ou 30 pontos por vitória em etapa. Portanto, com estes sprints bonificados no início das mesmas e até nesse último dia que vamos ter aqui na chegada dos Campos Elíseos, assim que eles entram nos Campos Elíseos pela primeira vez, há um sprint bonificado. Eu acho que o Jonathan Milano também tem aqui a camisola verde muito bem encaminhada e que no final, mesmo que o Pogačar possa vencer uma ou 2 etapas ainda nesta última semana, o Milan será o vencedor da verde, embora depois a montanha fique para o Pogačar. Achas que aí o Lenny não vai ter não vai ter hipótese? Poderá entrar, pode conseguir fazer o que já fez, tem que ir mas às depois fugas quase todas, não é? É que o Pogačar, se não vencer as etapas, também depois se calhar no final faz uma aceleraçãozinha ou responde a um ataque do Vingegaard e depois pontua sempre. Exatamente, acaba por fazer ali um quinto ou um sexto lugar, que já dá sempre pontos interessantes. Eu acho que aí poderá pingar para o Pogačar e depois, em face do que eu disse, da juventude para o Lipovitz. Sim, senhor. Olha, eu assim, nas minhas apostas para esta última semana, eu acho que o Pogačar vai ganhar 2 etapas também, estou como tu. Acho que ainda vamos ver assim umas tentativas meias malucas da Visma, se calhar na etapa do Col de La Loze, se calhar vamos até ver o Vingegaard a tentar ir logo na penúltima subida, ter ali uns ciclistas na frente, mas acho que não vai dar em grande coisa. No top 10 eu diria que os 10 primeiros se ficarem, quer dizer, não sei, ainda tenho algumas dúvidas no Ben Healy, mas acho que o Roglic e o Félix Gall podem entrar no top 5 ainda, por saídas do Onley e do Vauquelin, mas vamos ver, estou expectante para isso e estou a torcer porque para que a etapa da fuga vá para o Henrique Mais, porque senão, coitada da Movistar. E para a camisola da montanha, não sei, acho que o Arensman está muito bem e acho que se ele meter isso como objetivo pode estragar aqui as contas ao Lenny Martinez, sabes? E como temos ali uma etapa com 2 categorias especiais antes da meta, se calhar essas o Pogačar não vai passar na frente. Sim. Acho que ainda pode dar. A verde, estou um bocado contigo, até porque acho que o Pogačar aí, se tiver que travar para não ir a um sprint intermédio, acho que ele aí
não se quer meter nessa luta. Eu acho que no limite até seria o Van Der Poel a tentar forçar ir Sim, para mas o fugas, Van Der ganhar Poel, pontos e por aí ele, fora, não ele não sei. quer muito saber isso, acho é Não, assim, ele, na ele última não, etapa já pareceu que sim, já é apareceu, esquisito. Eu acho que se ele tivesse o foco de ganhar a ver desde o sim, início, ganhava, acho sim, sim, que, sim, sim, sim. que podia ganhar, mas também, pronto, também não começaram a saber que o Philipsen ia abandonar e por aí fora, por isso é sempre diferente. Sim, e depois eu acho que também o Vanderpool depois tu tocaste nesse ponto, sei que já estamos aqui a terminar, há a questão aqui lá está do Colo na última etapa do Monte Matre, que Sim, as pode tentar passagens, vencer, não é? eu acho que há pouco naquilo que eu falei, eu imagino Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel até Wout van Aert a dar ali uma gracinha neste último dia, não sei porquê, estou se calhar a sonhar, mas imagino haver alguma coisa interessante, não sei se vai haver aquelas tomadas de tempo ou não para homens da geral que tu referias, mas eu acho que pode ser engraçado aqui esta última etapa, porque se não estou enganado, no ano passado o Pogacar também fez assim uma gracinha, não foi? Acho que foi na última etapa nos Campos Elíseos e meteu-se aí para a fuga. Eu acho Ou que isso assim, foi num ano em que ele não ganha, que foi no ano em que não ganha. eu tenho Prontos, ideia dele ok. fazer isso de camisola branca, até, na altura. Ok, ok. Prontos, ou seja, por exemplo, Mas pode haver não, essas. não é de pôr de parte, sendo quem é, não é? Exatamente. O que é que falta para o Gatchar? Vencer nos Campos Elíseos, então, meu Deus. Isso aí Isso era uma então era coisa de outro mítico. nível. Era uma coisa de Portanto, outro nível. já estou aqui a sonhar demasiado. Mas sim, Sim, mas acho que pode ser interessante. Acho que este, pronto, eu espero que continue a existir a chegada tradicional no Campos Elíseos no futuro. A etapa clássica, eu sei que é chata e aborrecida, mas pronto, faz parte da tradição. Mas faz parte, faz não parte. parece mal que assim, uma vez de 4 em 4 anos, por exemplo, que o Montematre, depois do bom sucesso que, na minha opinião, teve nos Jogos Olímpicos, que possa estar incluída aqui algumas passagens para animar este último dia. Vamos lá ver quais é que são os planos para o futuro e como é que corre esta primeira vez na volta à França, não é? Porque acho que para a ASO vai ser isso que vai contar, sobretudo. Fica por aqui este episódio sobre o Tour. Cá estaremos para a semana para dissecar esta última semana e fazer um balanço final da volta à França. Esta semana vão ter um episódiozinho extra, brinde, porque acaba-se este Tour e vai-se começar o Tour de França feminino e vamos ter aqui um pequeno episódio de antevisão da corrida como uma prenda adicional para vocês, por isso não vai faltar muito até ele surgir aí.